Boa noite a todos e todas, a graça e a paz de Jesus, a você, sua casa, sua família. É bom estar aqui. Rodrigo é também um amigo querido que a minha vinda para essa região campineira me proporcionou, né? O Cacau nos conectou e eu sou muito grato a ele também por isso. E é bom estar aqui, bom partilhar do Evangelho com os irmãos e com as irmãs, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós leremos apenas dois versículos, o versículo 20 e o versículo 21. Então, Lucas 17, 20 e 21. Nós acabamos de cantar sobre o reino de Deus vindo até nós, não foi isso? A presença do reino de Deus aqui, atuando, nos moldando, nos transformando e nos oportunizando sermos agentes da realidade presente desse reino onde nós estamos. E o texto que nós vamos ler diz o seguinte: certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis, não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Você ouviu isso? Está escrito isso aí na sua Bíblia também? O reino de Deus já está entre vocês, já está entre nós. O reino de Deus já foi inaugurado por Jesus. E é interessante porque esse texto mostra uma curiosidade dos fariseus. Eles queriam saber a respeito do reino de Deus. Quando vem o reino? Quando virá o reino? Quais são os sinais desse reino? De que forma esse reino será manifestado? Aliás, como nós vamos identificar o rei desse reino? Como será possível identificar a pessoa que ocupará o trono do reino, desse novo reino? Então eles esperavam que, de certa forma, Jesus introduzisse algum tipo de governo, algum tipo de governo que tivesse uma declaração imediata de poder, de autoridade, de domínio, de exercício da força, se fosse necessário. Então, os sinais que eles esperavam estavam todos relacionados ou minimamente direcionados ao domínio político, sinais políticos, sinais de governos humanos desse tempo, dessa era. E o reino de Deus, ele não é marcado por esse tipo de poder, em que os homens exercem autoritarismo, em que os homens subjugam os outros. O reino de Deus é de outra ordem, é de outra realidade, é uma outra experiência, é uma outra forma de se relacionar. Aliás, no reino de Deus as relações já não são mais hierarquizadas. Não é mais o rei e o súdito, o rei e o servo. Aliás, lembrem, Jesus disse que já nos chama mais de servo, ao invés disso ele nos chama de amigos. Então, o reino de Deus é de outra ordem, é outra coisa. É outra forma de ver o mundo, de se relacionar com o mundo, de pautar as suas relações com as pessoas do mundo. Não é uma relação ou uma forma de enxergar o mundo baseado no poder, no domínio, no autoritarismo. O reino de Deus é o povo de Deus vivendo como Jesus, que é o seu rei. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o povo de Deus vivendo como Jesus. Isso é o reino de Deus. Como é que Jesus vive? Ele ama, ele serve, ele lava os pés, ele perdoa, ele cura, ele ora, ele socorre, ele aconselha. Então, o reino de Deus é
o povo de Deus vivendo como Jesus, que é o rei desse reino. Então é um reino que não é simplesmente um território, não é uma máquina, não é um sistema político de governo. A sua existência está baseada na lealdade do povo, no sentido de que Jesus declarou que o reino já está presente. Nós acabamos de ler isso. E apenas necessita então ser reconhecido como presente entre nós. Ele trouxe esse reino com ele e está vivendo no meio dele. O reino de Deus está presente na pessoa de Jesus e de seus discípulos. Então, como é que nós identificamos a presença do reino de Deus? Por meio dos discípulos de Jesus. Por meio da igreja de Cristo. Os fariseus, eles estavam tão ocupados com um tipo de visão, de expectativa, de modelo que eles esperavam, que eles estavam cegos diante de uma realidade. O reino já estava ali. A pergunta deles era: quando virá? Sendo que o reino já estava na cara deles, diante dos olhos deles. Percebe como a nossa expectativa muitas vezes nos impede de ver algo que está na nossa cara? Uma expectativa mal gerida dentro de nós, além de nos deixar com uma tremenda ansiedade, nos incapacita de enxergar a realidade mesmo. O óbvio, muitas vezes. Imagina Jesus, né? Poxa, vocês estão me perguntando quando virá o reino? Caramba, vou desenhar então. Porque está diante de vocês. Já está acessível para vocês. Eles esperavam essa reviravolta humana, política, de domínio, de autoridade. E Jesus queria, na verdade, transformar corações. Transformar realidades de pessoas que viviam para si. E que tinham a expectativa de dominar os outros para que os outros vivessem para eles. E o reino de Deus é outra coisa. É curioso que, enquanto eles estavam esperando esses sinais políticos, tem uma passagem do Evangelho de Mateus em que João Batista é também perguntado. Aliás, João Batista estava na prisão e envia os seus discípulos para falarem com Jesus. E esses fariseus, eles também estavam testemunhando dessas coisas. Olha só o que diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 4 e 5. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo, por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Por que tudo isso está acontecendo? Porque o reino de Deus já estava entre eles. Então, que tipo de sinal a gente está procurando? Qual é a nossa expectativa para ver a manifestação do reino de Deus? Porque esses sinais que os discípulos de João Batista testemunham, eles continuam presentes no nosso tempo. Nós ainda conseguimos ver esses milagres acontecendo. E aí, eu quero lembrar, todos nós, nos lembrar, né, de que há 3 oportunidades para nós, quando nós estamos diante dessa realidade do reino de Deus, o reino presente. O reino presente entre nós, em nós, através de nós, apesar de nós. Não se esqueça dessa última parte. O reino de Deus está atuando apesar de nós.
Apesar das nossas expectativas mal direcionadas, apesar dos nossos anseios completamente egoístas, apesar da nossa dureza de coração, o reino de Deus continua agindo, atuando, presente, vivo, poderoso. Aliás, o reino de Deus não perdeu a sua capacidade de alcance, de atuação, de expansão. Continua se expandindo, até que Ele venha. Nós anunciamos a presença do reino até que Ele venha e o reino seja tomado de forma completa para todos nós. Nós possamos ocupar o reino na sua plenitude. Mas até lá, nós primeiro precisamos desejar a vinda do reino. Precisamos desejar a vinda do reino. O desejo pelo reino deve estar no coração de cada um de nós. Esses homens, eles desejavam outras coisas, eles tinham outras expectativas, outras preocupações. Agora, quais são as nossas? Quais são os nossos anseios? Quais são as nossas expectativas? Quais são os nossos sonhos? O que é que nós estamos desejando? Rodrigo me disse que pregou hoje de manhã sobre esse cenário, o censo, né? A realidade dos números da religião no país, em que os evangélicos continuam crescendo, embora em ritmo menos acelerado do que no censo anterior, mas continuamos com um crescimento. O que é que esse número de novos evangélicos desejam? O que é que as pessoas que se batizaram aqui, que receberam o certificado, desejam? Que tipo de governo nós estamos ansiando? Que tipo de serviço nós estamos oportunizando para o corpo de Cristo? Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos expressando nosso anseio por essa realidade divina que transforma não apenas o nosso coração, mas tudo à nossa volta. Essa oração é poderosa. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Demonstra um anseio, um desejo, uma expectativa por algo que nós nem mesmo conseguimos, somos capazes de dimensionar. Não há em nós plena capacidade de conhecimento para conseguir discernir a plenitude do que será a vinda do reino. Mas sabe, a boa notícia é que nós já estamos sendo tocados por porções desse reino hoje. Agora. Tem um amigo pastor que diz o seguinte, que há momentos em que Deus nos permite sermos molhados com uma gota da eternidade. Porque Deus é atemporal, certo? Deus ele é e está o tempo todo, em tudo. Nós é que enxergamos hoje, ontem, amanhã. Deus vê tudo. E toda vez que a eternidade nos toca, quando nós percebemos, uau, o reino de Deus se manifestou aqui agora. O reino de Deus se fez presente aqui agora. Nossa, olha, eu estava orando por aquele irmão, por aquela irmã, ela foi curada, ele foi curado. O reino de Deus se manifestou ali. É uma gota da eternidade nos tocando, nos molhando. Nos mostrando que ali deve estar o nosso desejo. Nessa expectativa de sermos mais e mais molhados pela eternidade. Por essa compreensão de que há algo maior. Que muitas vezes os nossos olhares, viciados numa expectativa completamente pautada por lógica de consumo, por lógica de poder, essa lógica não nos permite enxergar tão quanto não permitiu aqueles fariseus de enxergarem. E muitas vezes nós nos perguntamos e perguntamos para Jesus, quando virá o teu reino? E a resposta amorosa e paciente de Jesus é, meu filho, minha filha, já está aí.
Agora, você deseja mais desse reino? Agora, você anseia por uma expansão desse reino, por mais governo desse reino na sua vida? Porque o reino de Deus é o governo de Deus. As áreas da nossa vida estão sendo governadas pelo reino de Deus. Nós estamos sendo reconhecidos como povo de Deus, como discípulos de Jesus. É ali que deve estar o nosso desejo. Desejar a vinda do reino, orar pela vinda do reino, é desejar se comprometer com a missão de anunciar o amor redentor de Cristo na cruz do Calvário, que salva a todos, que perdoa a todos, que comunica uma nova forma de vida, não mais pautada em mim, no meu próprio desejo, na minha própria vontade, mas pautada na mutualidade da vivência do corpo de Cristo, uns aos outros, sempre. Amando, servindo, perdoando, se comprometendo, aconselhando, suportando, levando os fardos. Porque se nós oramos, venha o teu reino, é sobre isso que nós estamos falando. É mais comprometimento em orarmos uns pelos outros, em amarmos uns aos outros, em perdoarmos uns aos outros, em servirmos uns aos outros. Você quer mesmo que o reino de Deus venha? É esse o desejo do teu coração? Ore, mas saiba que haverá um comprometimento com isso. Então nós devemos desejar a vinda do reino, mas nós também devemos enxergar a presença do reino entre nós. O reino de Deus já está entre vocês. É bem verdade que no nosso tempo nós somos sufocados por notícias, por situações, por dilemas da sociedade, que muitas vezes exigem de nós posicionamentos, opiniões, compreensões, envolvimentos, e isso facilmente tira a nossa visão do reino. Facilmente nos faz ter medo do que está diante de nós. E nós vivemos amedrontados, e todo mundo que fica amedrontado parece que também sofre de cegueira, porque passa a não mais perceber uma realidade que foi a mesma que aqueles homens não perceberam. O reino de Deus está presente entre nós. Então nós devemos enxergar a presença do reino. Nós precisamos aprender a reconhecer os sinais do reino. Que sinais são esses? A cura, a transformação de vidas, pessoas se batizando, pessoas se perdoando, pessoas sofrendo dano. Tudo isso por amor a Jesus. O amor sendo demonstrado em atos de compaixão, de misericórdia, de bondade. A mutualidade do corpo sendo encarnada. Esses sinais estão presentes. O nosso cuidado é não sermos sufocados com os sinais deste tempo, que também estão presentes, que convivem com os sinais do reino. Agora, a nossa expectativa não está nos sinais deste tempo. O nosso desejo não está nos sinais deste tempo. O nosso coração não deve estar neste tempo. A presença do reino de Deus, ela é manifesta onde quer que a vontade de Deus esteja sendo feita, onde é que nós estamos cumprindo o ID de Jesus, a missão da reconciliação. Quando foi a última vez que você orou por alguém? Não na sua casa, no conforto da sua cama, que às vezes a oração vira uma sonequinha. Sabe quando alguém diz para você, olha, eu estou passando por isso, e a pessoa às vezes até mesmo chora diante de você, e aí você diz assim, vou orar por você, conta com a minha oração. Já parou para pensar que a pessoa queria oração ali? Naquele momento?
Geralmente não é isso que a gente faz, né? Geralmente a gente, não, estou orando por você, e vai para casa, e às vezes esquece, sejamos honestos, às vezes ora no final do dia, às vezes nem lembra muito bem qual era a queixa da pessoa. Agora nós temos a oportunidade de manifestar a presença do reino para ela, para essas pessoas. Pastor, mas na fila do banco, o que tem? Na fila da padaria, e daí? O que te impede? O que nos impede de sermos sinais do reino de Deus na vida das pessoas? O que nos impede de sermos resposta de oração na vida das outras pessoas? A preocupação com aquilo que vão pensar da gente? Sério? Acho pouco, né? Acho pequeno. Então há um comprometimento que nós devemos ter, até para que a gente consiga enxergar de fato a presença desse reino entre nós. Jesus disse que o Pai trabalha o tempo todo e Ele só faz aquilo que vê o Pai fazendo. Você lembra dessa fala de Jesus? O meu Pai trabalha o tempo todo e eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. E a gente? Tem se ocupado com o quê? Tem trabalhado com o quê? Tem estado atento ao trabalho do Pai? Porque é esse o nosso chamado. Fazemos aquilo que o Pai está fazendo. Em obediência ao nosso irmão mais velho, ao nosso Senhor Jesus. Imitando o Mestre. Já imaginou Jesus preocupado? Chega lá um homem precisando ser curado e Jesus fala, nossa, mas eu estou na fila do banco. Vai dar não. Espera um pouquinho aqui, porque os caras já estão querendo me prender. E aí, se eu orar aqui na fila do banco, vai antecipar minha prisão, aí vou sofrer umas coisas que o Pai nem tinha programado. Já imaginou? Nós precisamos nos lançar no compromisso de engajamento com a missão e com a vinda do reino de Deus. Porque se nós desejamos e oramos, venha ao teu reino, nós precisamos enxergar a presença desse reino. E muitas vezes, enxergar a presença do reino entre nós implica em sermos sinais da presença do reino na vida das pessoas. Amém? Por fim, nós devemos participar da atuação do reino de Deus. Desejar, enxergar, participar. Se nós enxergamos o Pai trabalhando no mundo, nós podemos participar da sua expansão do reino no mundo, do seu trabalho no mundo. E você, olha só, vou te dar uma notícia bem legal, você nem precisa ser pastor para isso. Não precisa esperar só que os pastores façam. Quais são as pessoas que estão clamando por vida no seu ambiente de trabalho? Quais são as pessoas que estão sofrendo na sua família? Seja uma resposta, participe da atuação do reino, do avanço do reino na vida dessas pessoas. Nós somos chamados a sermos coparticipantes na missão de Deus no mundo. Somos discípulos de Jesus, que se engajam na missão de Jesus. E fazem isso com Jesus. Por amor a Jesus. Em obediência a Jesus. Por gratidão a Jesus. É por isso que nós participamos da missão do reino de Deus. Do avanço do reino de Deus. Então isso significa que nós não apenas reconhecemos a presença do reino. Ah, que legal, estou vendo, o reino de Deus está agindo aqui, mas eu preciso ir, tá? Valeu, tchau. Eu participo daquilo. Me envolvo com aquilo, me coloco à disposição em comprometimento com aquilo. Aliás, até porque eu fui alcançado pelo avanço do reino. Teve um dia, a irmã Daniele, que acabou de se batizar, está com esse dia mais fresco na memória. Mas você também teve um dia que o reino de Deus chegou até você.
E teve alguém que foi usado por Deus para esse reino chegar até você, para que os teus olhos pudessem discernir e enxergar a presença do reino. Vasculha aí na memória. Teve um dia que nós fomos acolhidos em amor por Jesus. E tinham pessoas ali naquele dia. Então nós precisamos nos engajar nesse compromisso de sermos participantes da missão, do avanço do reino. Nós participamos do avanço do reino ao proclamarmos o Evangelho, é verdade, mas com muita consciência de que proclamação do Evangelho não é sinônimo de condenação das pessoas. Gente, o Evangelho de Deus não é algema. O Rodrigo, foi você que me mandou um vídeo essa semana, né? Posso falar o que falou aqui ou não? Não, né? Só quando... Aí você não me chama mais, eu vou saber por quê, né? Uma pessoa estava num trem, num metrô, em São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, e tinha um pregador ali. E, parafraseando os palavrões que o cara disse, revoltado, na sua viagem do metrô, o que ele disse era o seguinte: olha, você que está pregando aí só está falando de morte. Você está apresentando algema para esse monte de pessoas aqui. Na sua Bíblia não tem um Jesus que ama, que cura, que liberta, que salva, que morre no lugar dessas pessoas aqui? Então, é verdade, nós participamos da missão do avanço do reino proclamando, mas com muito cuidado como você vai proclamar. Mas nós também participamos da missão servindo os necessitados, orando pelos enfermos, visitando as pessoas. Esse culto chama essencial, e essas coisas são essenciais. Não há como negociar essas coisas. Então, cada ato de bondade, cada palavra de esperança, cada gesto de amor, tudo isso é uma semente plantada no coração, nos corações daqueles que desejam, mesmo que ainda não saibam, serem tocados pelas gotas da eternidade do reino de Deus. E essa é a nossa missão. E ao fazermos isso, nós cooperamos com o Espírito Santo. E eu não sei vocês, eu acho que sim, mas eu quero muito cooperar com o Espírito Santo. Eu quero muito fazer aquilo que o Pai está fazendo. Eu quero muito ver o reino de Deus avançando. Eu quero muito ver o reino de Deus tocando a minha família, alcançando os meus pais. Ora, 20 anos por isso. O reino de Deus é identificado pelo povo de Deus que vive como Jesus. E esse reino já está aqui entre nós. A semana que nos aguarda está cheia de oportunidades de pessoas olharem para nós e identificarem discípulos de Jesus. Discípulas de Jesus. Pessoas que discerniram que devem amar uns aos outros da mesma forma como foram amadas por Jesus. Porque o reino de Deus chegou. E onde o reino de Deus está, ali há amor, paz, graça, liberdade e vida abundante. Vamos orar? Se eu demorei, a culpa é do Rodrigo. Ele não falou quanto tempo eu tinha. E se eu falei rápido demais, a culpa também é do Rodrigo, porque ele não me falou quanto tempo eu tinha, aí eu corri. Feche os seus olhos. Se concentre naquele que é essencial.
Deus nosso Pai de amor, de graça e de bondade, ensina-nos a desejar a vinda do Teu reino, a enxergar a presença real do Teu reino e a participar do avanço do Teu reino. O Senhor está trabalhando na missão de reconciliar por meio de Cristo todas as coisas. Que os nossos olhos possam ver onde, com quem nós podemos agir para participar dessa Tua missão, Senhor. Para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse reino, transformadas pelo poder desse reino. Não um poder de dominação, não um poder de medo, não um poder de dominação, de aprisionamento, mas um poder que nos convida e nos envia para uma vida de liberdade, de amor, de compromisso com o outro, de responsabilidade com o outro, de amor pelos outros, de serviço pelos outros. Eis-nos aqui, Senhor, e por favor, que o Teu Espírito Santo quebre o nosso coração, porque há muito em mim, Senhor, há muito em mim que ainda precisa ser quebrantado para que eu possa atuar com maior comprometimento na missão de avanço do Teu reino, Senhor. Quebranta-nos, Senhor. Quebranta-nos para que nós tenhamos uma consciência sincera diante de Ti. Consciência essa que reconhece, sim, Senhor, nós não podemos, mas que também reconhece, sim, Senhor, nós desejamos, nós queremos e nós confiamos que o Senhor nos ajudará. Por isso, Senhor, enquanto nós cantamos essa canção, a minha oração é: venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino. No nome de Jesus. No nome de Jesus.